e o presbítero Jefferson é o preletor da noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, como sempre fez, e que possa ser boca do Senhor nesse altar mais uma vez, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, boa noite. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 13. Está lendo alguns versículos. Foi um texto que eu achei melhor no momento para tentar dar como base a mensagem de hoje. Mateus 13, a partir do 24, diz assim: E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens veio, e seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, cresceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que então o joio? E eles disseram: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quem eres, pois, vamos lá arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai o molho para queimar, e o trigo ajuntai-se no celeiro. Amém? É uma parábola muito conhecida, né? A gente conhece, assim que converte, a gente já fica sabendo um pouco dessas parábolas. Mas o interessante é que a palavra de Deus sempre fala aos nossos corações, por mais humilde e simples que seja, porque ainda nós, todas as vezes que falar conosco, quer dizer que ainda a gente não aprendeu, né? Então tem sempre que estar falando, tem que sempre estar repetindo. Irmãos, é uma parábola que Deus foi contada por Jesus para tentar ilustrar um pouco do reino de Deus, porque é algo assim que vem misturado. Quando nós entendemos os tempos que nós estamos passando hoje, está muito difícil enxergar o que é e o que não é. Está muito difícil saber para onde vai, porque as coisas estão muito misturadas. A internet está muito misturada, as igrejas estão muito misturadas, a cultura está muito misturada, então é algo que está sendo muito misturado. Quando nós, às vezes no mundo, conhecemos uma frase, algo até, pode ser até bonito, né? Nós estamos juntos e misturados. Mas às vezes para nós isso não nos cabe, essa frase hoje. Porque essa frase é estar misturado. Nós não estamos misturados. Nós podemos estar juntos, mas misturado não. Porque Deus sempre na Bíblia vem traçando estratégias para poder separar o que é e o que não é. E Ele traz semelhante ao reino de Deus essa mistura. E essa mistura, às vezes, pode nos enganar. Nós podemos, às vezes, estar num papel de joio, ou talvez num papel que nós estamos sendo enganados por um joio. E Cristo vem nos alertando isso. Apesar de, às vezes, nós ignorarmos alguns sinais, Deus está sempre alertando e avisando, Deus está sempre mostrando e orientando, e o ser humano tem como ignorar. Porque o ser humano quer enxergar algo sobrenatural, e às vezes não é isso. Na parte da manhã foi falado da simplicidade do Evangelho, né? Teve um irmão meu que sempre falava que o Evangelho de Cristo é um arroz e um feijão bem feito. Isso é. E a estratégia do inimigo sempre foi essa, e Jesus deixa claro como o inimigo trabalha para nos alertar. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6, é dito assim: os filhos de Deus foram se apresentarem a Deus, e de repente quem estava lá? Estava lá Satanás, estava lá o inimigo, e Deus pergunta para ele: o que faz aqui? O inimigo rodeado, o inimigo misturado ali, no meio dos filhos de Deus.
no meio dos santos. O inimigo já estava ali, misturado. O povo de Deus, os filhos de Deus, são atribuídos à guerra. As atribulações, as dificuldades é que não faz o povo de Deus crescer. E o inimigo percebe isso. O inimigo consegue perceber isso. Durante vários cristãos sendo comidos por leões, sendo chicoteados, sendo mortos, esquartejados. E parece que ia acabar com o evangelho. Parece que já não restava mais. Parece que o povo de Deus ia se diminuindo, mas não. Acontecia um efeito ao contrário. Porque a cada um que morria, convertia 2 ou 3 no lugar, por ver a validade da fé, a ponto daquela pessoa morrer por esse ideal. Às vezes nos dá tristeza de olhar vídeos, internets, olharmos condutas de pessoas que se dizem cristãs. Às vezes dá vontade de chegar em casa, como um jogador de futebol, tirar a chuteira e pendurar num prego. Chega. Às vezes dá aquela vontade de falar: chega, vou me aposentar, vou ficar em casa. Não dá mais. A gente vê pessoas cometendo erros, mas Deus já nos alerta sobre isso, que está misturado, não se pode separar. E o povo sofrendo guerra. Aí vem um imperador chamado Constantino, para tentar acalmar, para tentar pôr um pano quente, para tentar apaziguar a perseguição dos cristãos. Mas o inimigo usou ele, misturou. Agora já não é um povo mais 100% puro, agora está misturado. Porque Constantino adorava o Deus Sol e se misturou. Anos se passaram, Lutero veio, tentou separar, fez a reforma protestante. E agora parece que nós precisamos de outra reforma. Se o que nós estamos vivendo não pode ser essa reforma. O inimigo tem tentado trazer misturas, e Deus tem tentado separar todo o tempo. Deus tem tentado. E como diz na parábola, o trigo e o joio era muito parecido. Mas há algo que nós temos que entender, que quando se fala de trigo, fala dos filhos de Deus, fala dos fiéis. Quando fala do joio, fala dos infiéis. Está na mesma terra, na mesma plantação, recebendo a mesma água, tendo o mesmo agricultor, são parecidos. Mas quando nós vemos o trigo sustenta. O trigo tem vitamina, o trigo vai gerar algo, e o joio não. Quando nós percebemos, o trigo é lá. Cristo vem trazendo algo, a palavra dele, a qual diz Salmo de número 119, versículo de número 165: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós temos que entender que a Bíblia é um sinal, é um aviso, e se que isso está acontecendo, de colocar pessoas para nos misturar, para tentar escandalizar o Evangelho de Deus, é sinal que a Bíblia está certa. Na carta ao Timóteo, capítulo 3, vem dizendo: e no fim dos tempos haverá homens fraudulentos, mentirosos, enganosos, amantes mais de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Bíblia vem dizendo. E se nós trombamos com pessoas que se enquadram nesse texto, não devemos nos animar. Pelo contrário, devemos nos achar motivados de que a palavra de Deus está certa e que é chegado o fim dos tempos. O inimigo tenta sempre enganar. Quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos que Paulo vai de encontro a orar numa colônia de Filipos, de soldados. Lá vai Paulo orar, e de repente uma cigana, que gosta de ler muitas mãos, vai ao encontro de Paulo, naquele momento, e diz: eis aí, os amantes dos Deus vivos, os seguidores dos Deus vivos. Ela não disse nenhuma mentira, mas Paulo percebe que aquela cigana quer se misturar. Ela crê nos profetas de Deus, ela crê nos homens de Deus, ela crê em Deus, então está tudo certo, então tudo pode ler mão. Ela queria se misturar. O inimigo tenta sempre misturar. Quando Moisés chega no Egito, e Deus manda ele estender o cajado, e Deus manda que as pragas descessem sobre o Egito, e a primeira praga que Moisés vai estende o cajado, que as águas se tornam em sangue. Os magos logo após vai e consegue transformar água em sangue, e que do mar viesse as rãs. Os magos conseguem fazer o truque das rãs também. Mas sabe o que é interessante? Quando Moisés toca na terra, e da terra produz piolhos, os magos não conseguem fazer. Sabe por quê? Somente Deus pode produzir vida. Somente a palavra de Deus pode produzir vida. Somente Deus pode avivar aquilo que está adormecido na sua vida. Somente Deus pode trazer a verdadeira paz e alegria sobre a sua vida. Somente Deus pode nos preencher, trazer a verdadeira paz. Paz é algo contínuo. Eu tive um mês de paz, então não era paz. Eu tive um final de semana muito alegre, eu tive alegria, então não é alegria, porque as coisas de Deus duram, são momentos. As coisas de Deus são duráveis, e não importam as circunstâncias. O inimigo tenta produzir isso, falsa paz, falsa alegria. São momentos para nos enganar. São momentos de trégua, mas somente Deus produz a verdadeira paz. Somente Deus traz vida àquilo que está morto. E a Bíblia vem dizendo que há uma diferença entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com os dons do Espírito do que com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito leva para o céu, os dons do Espírito não. Quer dizer que se eu for dotado de dom espiritual e orar, e muitos aqui forem curados, mesmo assim eu posso ir para o inferno. Quer dizer que mesmo eu pregando aqui, orando ou louvando, eu posso ir para o inferno, mesmo com o dom de Deus, se eu não produzir os frutos do Espírito, a qual Paulo descreve na carta dos Gálatas, capítulo 5, que é paciência, que é paz, que é temperança. Tem muitos que sobem ao altar de Deus, mas em casa são grossos, são corruptos, não são amorosos, detestam o vizinho, ninguém na rua suporta, no serviço é o mais dedo duro, mas chega na igreja cedo, ora que é uma beleza. Cuidado, é mistura. Algo que o inimigo não pode misturar é os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito sobre a sua vida, irmãos, é algo tremendo. O fruto
ele alimenta outra pessoa. O fruto do Espírito é como se nós fôssemos experimentados pelas pessoas. Ó, que fruto bom. Ó, eu quero desse fruto, eu quero isso. Ó, que bom, que legal. O fruto também tem a missão de proteger a semente. Sabe quando você prega o que vive, vive o que prega? Isso é proteger a semente. Não adianta eu decorar um texto, decorar poemas, decorar palavras bem difíceis e bem bonitas, para chegar aqui e pronunciar e não viver lá. Eu tenho que proteger a semente, fruto do Espírito. E através do fruto, a semente gera outros. Não nos deixe enganarmos. É necessário discernimento. É necessário conhecer as Escrituras. É necessário ter comunhão com Deus. É necessário. Deus nunca olha para a aparência. Nós também nunca podemos olhar para a aparência. Sabe por quê? Lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 5, fala que se o amor do Pai está em nós, nós andamos como Ele andou. Nós vivemos como Ele viveu. Então, se Deus não olha para a aparência, nós não olhamos mais para a aparência. Se Deus gosta das coisas simples, nós agora gostamos das coisas simples. Se Deus perdoa, agora nós perdoamos. Porque agora o amor dele está em nós. Nós andamos agora como Ele andou. Aleluia. As ciladas do inimigo. Tem muito cristão caindo em cilada de inimigo aí. Tem muito cristão dando bobeira. Dando bobeira. Talvez nós estejamos passando por um momento difícil, mas o nosso foco é em Deus. Ó, fim de ano está chegando, o Natal está aí. Ano que vem vai ser, tudo ok. E se não for? E se for pior que esse ano, como é que nós vamos arrumar? Será que o joelho vai conseguir dobrar ainda? Não crie expectativas, irmãos, em uma mudança de calendário, em uma mudança de governo. Não crie expectativa em pessoas, crie em Deus. Cria em Deus, viva em Deus, busque Deus. Não crie expectativa nem sininhos na porta, arvinha de Natal, tudo maravilha, a mesa cheia. Ano que vem eu vou arrebentar. E que Deus abençoe, que nós arrebentamos mesmo. Mas e se não for? Se não for, os pés têm que estar no chão, vivendo o Evangelho. Os pés têm que estar caminhando nessa nova caminhada. Nós almejamos algo muito maior do que os bens deste mundo. É isso que nós temos que entender. Aquilo que ouvidos não ouviram, que olhos nunca viram, que nunca penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Oh, glória! As lutas vêm, a pedrada vem, mas crente é igual melete, e quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Se está batendo, dá glória a Deus, aleluia. Vai para o joelho, vai, começa a confrontar. Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para subir montanhas, se for necessário.
Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode fazer, peça para Deus fazer. Não podemos nos enganar mais por essa mistureba que está aí, ué. Não podemos deixar isso esfriar a nossa fé. Escândalo vai ter. Escândalo tem. Conversei com um irmão meu lá, onde trabalhamos lá. A sobrinha dele contou para ele que tinha um cantor lá no meio do louvor que estava tão apaixonado por ela que confessou algo para ela. Falou aqui, ó: eu sou satanista, demoníaco. Eu entrei no louvor para escandalizar essa igreja, mas você não conta para ninguém não. Eu só estou te abrindo meu coração aqui porque eu te amo demais. A mulher não aguentou, foi lá e contou o pastor, né? Afastaram o rapaz que se ficava lá se escandalizando. Com uma semana, uma pessoa saiu do nada e começou a estrangular essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, não tem como saber, só orando e pedindo Deus discernimento, examinando a Escritura, porque a estratégia do diabo sempre vai ser essa, misturar. Oh, que bom se fosse que o demônio não entrasse dentro da igreja, ia ser bacana. Que bom se fosse. Não tem como. Que bom se fosse, assim como no aeroporto tivesse um detector de metais, tivesse, ó, vou ver se é crente mesmo, passa aí. Deixa eu ver se é de Deus mesmo, passa aí. Ó, ia ficar simples demais. Ia ficar bem mais fácil. Amém? A intenção do diabo é sempre enganar e te destruir. Ele não vai parar enquanto não tiver você no pó. Enquanto não tiver morto, destruído, com a vida desgraçada, o diabo não vai parar. Ele não vai parar de bater, não. Mas você tem uma decisão. Começa a reagir. Se você soubesse a força que tem o seu joelho dobrado, a força que tem um coração sincero, comece a buscar Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, porque as horas já passei um pouco do horário. Amém? Vamos orar ao Senhor. Que Deus possa nos dar discernimento a cada dia. Que Deus possa nos dar autoridade. Que Deus possa nos dar um coração quebrantado, justo. E que nossa vida produza o fruto do Espírito. Aleluias. Que nós não podemos servir de engano. Se arme, meu amigo. Pega a armadura de Deus. Se arme nessa noite para essa batalha. Dia após dia essa batalha. Se arme nessa noite. Toma o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Calça os pés no Evangelho de Deus. Deus é contigo, Deus te deu autoridade. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça como ato profético aí nessa noite. Eu não sei qual que é o seu problema, mas você sabe. Entre em guerra nessa noite. Coloque o seu problema nas mãos de Deus nessa noite. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Eis aqui a tua igreja reunida. Ó Espírito Santo, fique à vontade no meio de nós. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, nessa noite, clamando a tua presença, Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor possa tomar as nossas vidas de uma forma sobrenatural, ó Pai. Deus Santo, contempla cada coração, ó Deus. Contempla nessa noite, ó Pai, cada sonho.
Ó Deus, observa cada dificuldade, a cada problema nesse momento, que seja arrancado em nome de Jesus. Ó Deus Santo, que a cura seja liberada nessa noite. Deus, que as algemas sejam rompidas, quebradas, estraçalhadas, que as barreiras sejam derrubadas em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que se há um espírito imundo, nós mandamos embora em nome de Jesus. Vai de encontro a cada casa, Pai. Ó Deus Santo, despedaça, Deus, a lança, quebra o arco, queima os carros a fogos. Senhor Deus Santo, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos, ó Deus, todo o espírito de contenda, de fofoca, de calúnia. Nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, nós repreendemos todo o espírito de prostituição, nós repreendemos, ó Deus, todo o espírito de ira, nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o espírito de guerra, todo o espírito, Senhor Deus Santo, que tem causado, ó Deus, timidez, tem causado depressão, que tem causado, Deus, estresse, que tem causado, Senhor, destruição a cada lar. Deus, envia um exército de anjos do Senhor nessa noite, vai de encontro a cada lar, ó Pai. Ó Senhor Deus Santo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que possa trazer a libertação, a salvação, a cura sobre cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Só quem recebe, dá um palmo e brado de glória. Aleluias. Oh glória. Que Deus esteja sempre com você, que o Espírito Santo esteja sempre bradando ao teu coração, que a sede de Deus possa continuar constantemente sobre a sua vida, que você possa sair daqui dessa noite marchando, transformado por Deus, pelo Espírito Santo, que seja traçado um novo rumo sobre a tua vida, um novo período, um novo momento de vitória. Amém? Deus que abençoe a cada um, leva de encontro aos lares em segurança, que possa ser uma semana, Deus, transformadora, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, os nossos entes queridos, a nossa família, Pai. Guarda, Senhor, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, de escola, aos nossos amigos, ó Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo não estejam não só hoje. E a igreja diz amém.